Muito bem, são 10 horas e 43 minutos, faltam 17 para as 11 da manhã, Domingão Show de Bola, hoje destacando a entrevista com Gilson Kleina, aqui no nosso programa, direto de Curitiba. O Gilson vai falar com a gente, vamos bater um papo neste domingo. Gilson, como é que está o clima hoje em Curitiba? Um prazer imenso receber você aqui na Mundial FM. Tudo bem, Gilson Kleina? Bom dia, Alessandro, bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes da Rádio Mundial FM, Pirassununga. Eu que agradeço o convite, é um enorme prazer que a gente vai poder bater esse papo. Curitiba amanheceu ensolarado, graças a Deus, sabe que nós estamos no inverno aqui, uma capital mais fria, mas hoje está com 22 graus, vai ser um domingo bonito aqui para os curitibanos. Viu? Que maravilha, como é que está a situação aí do Covid-19, a pandemia aí em Curitiba, hein, Gilson? Então, você sabe que estava sendo controlado até a entrada do inverno, né? Uhum. Quando que entrou o inverno, que as temperaturas abaixaram, houve um crescimento do contágio do Covid, aumentou bastante. Nós estávamos com uma bandeira amarela, foi para a bandeira laranja, e aqui o nosso governador, o Ratinho Júnior, 2 semanas atrás, ele decretou algumas medidas restritivas. Espero que isso possa surtir efeito, né? E torcendo que a gente possa voltar ao normal, que acho que todo mundo está esperando por esse momento. É o que a gente espera, sem dúvida alguma, né? Mas, claro. Gilson, eu quero mais uma vez aqui enaltecer a sua participação no nosso programa. A gente bateu um papo com o Fred e o Júnior, não, vamos trazer o Gilson, sim, o Gilson tem muitas histórias para contar para a gente. O Gilson Kleina, que nesse momento está sem clube, né, Gilson? Você não está treinando nenhum time, né? Não, meu contrato foi... saí em fevereiro da Ponte Preta, né? Uhum. Meu contrato ia até meados de abril, mas o último jogo meu foi contra o Ituano. Aí começou a pandemia, né, na semana seguinte. Certo. E aí parou tudo. Tá. Márcio, o Gilson Kleina conosco, e ele falou da Ponte Preta, e foram algumas passagens na Ponte Preta, né? Bom dia, Gilson, prazer recebê-lo aqui no Domingão Esportivo, como disse o Alessandro Banagoni, e a gente sabe que você tem facilidade para se expressar, é uma pessoa que tem conhecimento para falar sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui, e assuntos também extra futebol, a gente já tem conhecimento, acompanha a sua carreira, aliás, a carreira sua, né, Gilson, começou aí em Curitiba, como treinador, como assistente, foi aí em Curitiba que começou? Eu tive... Bom dia, Márcio, é um prazer também falar contigo. A minha carreira, como eu não fui, né, como eu sempre falo, né, Márcio, quando a gente não foi jogador profissional, a gente não foi jogador de verdade, né? Então, eu fui jogador de categoria de base de uma equipe chamada Pinheiros, e que fez a fusão com o Colorado, e que hoje é o Paraná Clube. Então, depois de, quando eu fiz 20 anos, que eu vi que eu não ia dar essa continuidade, fui fazer o curso de Educação Física, e o Curitiba abriu as portas para mim em 1990 para iniciar na parte de preparação física e já aliado à parte técnica, né? E aí eu tive um grande convite, quando o Abel veio trabalhar no Curitiba, eu fui auxiliar do Abel por muito tempo, né? Trabalhei com ele dentro e fora do país, e depois em 2003, 2004 eu comecei uma carreira solo, mas quem abriu rápido, que começou esse trabalho, foi em Curitiba mesmo. E com o Abel Braga, você estava na comissão técnica, você foi auxiliar do Abel Braga no Curitiba, lá no Olympique de Marselha também, no Atlético Mineiro e no Botafogo, foi isso, o Gilson? Exatamente, o Abel, depois, eu estava 10 anos dentro do Curitiba, e nós somos campeões juntos, e o Abel gostou muito do trabalho que nós desenvolvemos, e eu tive o privilégio de receber um convite que o Abel fez, que o Abel assumiu o Olympique de Marselha no ano 2000, 2001. Aí tive essa experiência maravilhosa de trabalhar lá na Europa. E aí quando nós retornamos, nós fomos para o Atlético Mineiro, e depois no último clube que eu fui auxiliar do Abel foi com o Botafogo em 2002. 2002 para 2003 já. Aí o Atlético Paranaense fez um convite para o Abel, um projeto também bem interessante, né? Mas naquele momento eu não poderia ingressar junto no Atlético, e o Abel daí fez me deixou fazer a minha carreira solo, onde eu comecei no Vila Nova de Nova Lima. Tá certo. Ô Gilson, e essa experiência lá na França, né, no Olympique de Marselha? A informação que a gente tem é que você chegou
e já teve que dar treino, né? E como é que foi como é que foi essa situação aí com o francês? Você fala francês, Wilson? Ou já naquele momento lá ou não? Não falava francês. Aí claro que depois eu tive esse prazer de estudar a língua, que na verdade o francês declina muito do latim, né? Então se prestar bem atenção, tem muitas palavras parecidas do português com o francês. Exato. Mas levei 6 meses assim para começar a falar e entender bem, para poder se comunicar. O Abel me ajudou muito, né? O Abel jogou no Paris Saint-Germain em 94, 95, então o Abel já tinha a fluência no idioma. E quando eu cheguei lá, você sabe que a gente tentava falar inglês, mas o atleta, os postos dirigentes, eles não são muito adeptos, né, ao inglês. Eles preferem que você, mesmo que você fale errado, tente falar o francês. Eu me lembro que eu cheguei no primeiro dia, o Abel já me soltou para dar treino. Então, muita mímica, né, Márcio? Muita encenação, mas eles conseguiam entender, até porque a língua da bola é mundial. E eles também me abraçaram, viram que eu estava tentando me esforçar para falar a língua deles, já que nós falávamos inglês e muitos jogadores franceses não falavam esse idioma, mas naquele momento, eu me lembro que nós chegamos em 2000 e recém a seleção da França tinha ganho o Mundial em cima do Brasil. Então era muito fresco, né? Aqueles 3-0 que eles colocavam para nós. E quando nós estávamos chegando, estava havendo alguma transição de alguns atletas, né? Tanto é que o Fabian Barthez estava indo para a Inglaterra. Eu me lembro que o Ravanelli, um atacante da seleção italiana, também estava indo embora, porque a Olympique, há 1 ano atrás, ele tinha feito grande investimento. Mas, infelizmente, não sei se foi por manipulação do resultado, a massa que aconteceu, houve uma prisão do presidente, o Bernard Tapie, junto com o treinador na época, Orlando Courbis. E aí foi restrito o investimento do Olympique de Marseille para o ano de 2000, 2001, que foi essa punição. Mas aqui mesmo tive o privilégio de trabalhar com o melhor jogador do mundo, né, que foi o Jorge Weah, em 2006, 96, e depois estava no Olympique de Marseille. Nós levamos o Marcelinho Paraíba, nós levamos o Adriano Cabiru, falecido Fernandão. Então nós também começamos a fazer uma equipe forte. E o que eles esperavam da gente, a experiência, é que nós levássemos realmente o nosso modelo de jogo, né? O Abel, ele estava no Vasco quando ele recebeu o convite. O Abel estava administrando ali feras no Vasco, né? Que era Juninho, Vicente Mundo, Romário, enfim, toda aquela seleção no Vasco, e o Abel conseguiu controlar e teve êxito. Então, o Henrique de Mecô, que era o nosso diretor esportivo na época, gostou muito do modelo. Coisas que, aos poucos, eu acho que o treinador brasileiro vai buscar de novo esse mercado, vai buscar esse espaço. Pena que nós não demos uma continuidade, porque, acabei de falar, o investimento, naquela época, não era o Paris o protagonista, naquela época era o Mônaco. Até eu me lembro que o melhor jogador do Mônaco é o treinador do River Plate hoje, que era o Galhardo, e depois era o Lyon, que teve uma hegemonia muito grande, e o Bordeaux, que também tinha brasileiro, que era muito forte. Então, aquelas 3 equipes tinham um investimento muito grande, junto com o Saint-Étienne, que era Alexis e a Aloysio também. Então, o Olympique nós ficamos em 6º, 7º, nós não conseguimos lá, eles dão muita atenção para a Champions League, e nós só conseguimos conquistar a Liga Europa. Gilson, claro que a sua história ligada... Tem o Palmeiras, é claro, nós vamos falar daqui a pouco sobre o Palmeiras, mas a sua história ligada à Ponte Preta de Campinas, ela está escrita, né? Porque você passou, acho que 4 vezes pela Ponte Preta? 4 passagens. 4, né, Gilson? E sempre, excetuando essa agora, que houve aí aquela questão de resultados e a sua dispensa durante o Campeonato Paulista, início aí deste ano, e depois veio a pandemia, né? Que tudo paralisado, né? Inclusive o futebol. Mas você sempre foi de sucesso, treinador de sucesso, dirigindo a Ponte Preta de Campinas, né? Olha, das 4 passagens, claro que eu sempre coloco, não que essa última nós também não atingimos. Nós atingimos outras situações, mas claro que o grande feito foi quando eu cheguei em 2010 na Ponte Preta, em dezembro, para começar um trabalho para 2011. A Ponte Preta fazia 7, 8 anos que estava na Série B. E eu me lembro que nós começamos uma montagem, nós fizemos praticamente uma transformação dentro da Ponte Preta, e nós subimos, né, em 2011 para 2012. Aí tivemos a continuidade,
e dessa continuidade nós fomos finalistas do Campeonato Paulista, depois nós éramos o 7º no Campeonato Brasileiro, e uma equipe assim chamando muita atenção. A equipe da Ponte Preta, ela tem algumas características, e uma delas vocês sabem muito bem, né, porque vocês são especialistas aí do Campeonato Paulista. Quem se destaca a camisa da Ponte, com certeza vai chegar nos grandes da capital. E foi o que aconteceu até comigo, né, que em 2012 eu tive um convite do Fluminense, e eu continuei na Ponte Preta, entendia que o projeto, e depois no final, em setembro, que nós estávamos 6º, 7º colocado, a equipe muito bem consolidada, veio o convite do Palmeiras, que daí todo mundo sabe, né, o que aconteceu com o rebaixamento que nós tivemos, mas aí foi uma outra situação, outro desafio, entendia que aquele momento era um importante desafio. Aí eu retorno em 2017 para a Ponte Preta, que nós fomos finalistas de novo com o Corinthians, e infelizmente, né, ali a gente criou uma expectativa que nós que entendia que chegou o momento da Ponte ser campeã pela primeira vez na história, mas o Corinthians foi muito competente na primeira final, nós perdemos o jogo no Moisés, e aí empatamos no Itaquerão. Em 2018 eu retorno para a Ponte Preta, que nós fizemos um grande feito, que nós saímos da zona de rebaixamento quando nós chegamos, e empatamos o último jogo com a Avaí na ressacada. Foram 12 jogos, foram 10 vitórias e 2 empates. Então faltou um gol, um ponto, uma vitória para que a Ponte pudesse ter subido para a Série A. E esse ano, quando nós voltamos, em 2019, quando o presidente me chamou de novo, que estava tendo uma transição política dentro do clube. E a Ponte Preta hoje ela é muito intensa nos seus bastidores. Ela não era assim, ela sempre foi de cobrança, ela sempre foi fervorosa, mas não desse momento do jeito que estava. E você sabe que isso acabou refletindo um pouco. Uma das coisas que a diretoria me pediu era que nós tivesse que reformular todo o elenco para 2020, e claro que nós sabíamos, tanto é que na reunião com o Gustavo Bueno, nós sempre colocamos que nós tínhamos um mês de férias e iniciar os trabalhos 4 e 5 para jogar 18 de janeiro, sendo que ficaram 4 atletas remanescentes. E você sabe que trocar muitos jogadores com um paulista que é competitivo, o interior começa antes. E o capital, as equipes de maiores investimentos têm grandes elencos. Então, nossa equipe oscilou no campeonato, infelizmente quando o resultado não vem, já estava 8 meses na frente do comando, oscilou, mas valeu para algumas outras situações, né? Primeiro, uma revelação os atletas da base que aconteceu conosco, né? Hoje é uma realidade o Ivan Goleiro, o Camilo que foi vendido para o João, o Felipe Azevedo, então os meninos também que a gente pôde apostar. Então foi um trabalho assim que de repente não teve essa, vamos dizer assim, não teve isso do resultado, mas teve outros trabalhos que surgiram, e você sabe que essa identificação que a gente tem com a Ponte, sou muito grato. O futebol de Campinas, aliás, o futebol de São Paulo é muito forte, né? Então é um centro assim que eu tenho muito carinho. Essa saída sua em 2012, né, o Gilson, saindo da Ponte Preta e assumindo o Palmeiras durante a competição, e a gente sabe que o futebol, acima de tudo, é a emoção, né, do torcedor, do próprio dirigente, né, que tem que usar a razão e a emoção ela envolve a situação do futebol. Foi complicada, foi meio que tumultuada essa saída sua da Ponte Preta, o torcedor da Ponte cobrou muito a sua saída para o Palmeiras em 2012, Gilson? Verdade. Então, você sabe que futebol é muito ponto de vista. Eu estava praticamente 2 anos dentro da Ponte Preta, tanto é que quando o Fluminense me fez o convite, que todo mundo sabe da tradição e da história do Fluminense, naquele mesmo momento eu agradeci o convite, mas que eu queria continuar o projeto na Ponte Preta. E quando nós chegamos em setembro, estava desde 2010, aí fui para setembro de 2012, o Palmeiras passando aquela dificuldade, o César Sampaio me liga e fazendo o convite. Eu falei, César, eu tenho um contrato com a Ponte Preta, mas tem uma multa rescisória. É isso que eu sempre falei para todo mundo. Eu não saí com uma mão deixando a Ponte Preta para trás. Primeiro que ela estava bem pontuada. Segundo, nós já estávamos com uma equipe bem consolidada, e se a gente for lembrar os nomes aqui, toda a Ponte Preta conseguiu fazer uma grande venda com atleta em 2012. Só que também foi pagar a multa para eu ir para o Palmeiras. Então, assim, claro que eu entendo que o torcedor acha que a gente abriu mão, mas não foi. Eu entendo que aquele momento era um outro desafio, precisava, de repente, entender que esse patamar, você fazia
necessária para a minha carreira, e entendo que foi de grande valia, porque você assumiu o Palmeiras, claro, eu não tinha a dimensão, né, o que é você substituir um Filipão. Você entra no vestiário, que era o Filipão, campeão do mundo, seleção de Portugal, tinha recém-campeão na Copa do Brasil, mas que não estava acontecendo as coisas no brasileiro. Então a gente começou um trabalho árduo, um trabalho difícil, de 2012 para 2013, mas depois nós colhemos os frutos, né? Tanto é que eu fiquei de 2012 até agosto de 2014. São 10h58, estamos conversando com o Gilson Kleina aqui no Domingão Show de Bola. Aqui muita gente mandando um alôzinho para o Gilson Kleina, cumprimentando o Gilson, parabenizando pelos trabalhos que já fez como treinador. Tem gente dizendo que você tem medo de avião, é verdade, Gilson? Tem medo de avião? Rapaz, um abraço a todos aí. Vou te dizer, cara, eu não tinha medo de avião, mas eu peguei uma vez, nós fomos jogar em Patinga, nós pegamos aquele turbo hélice. Pegamos uma tempestade, rapaz. Meu pai. Que é isso, cara? Eu nunca passei por aquilo. E querendo ou não, aquilo ali me deu uma... Sabe, não é pra mim, não é que você ficou um trauma, alguma coisa. Mas, claro, a gente que convive com isso, não vou te dizer que eu fico relaxado no avião, não. Mas foi na mão de Deus e vai, né? É verdade, não tem outro jeito, né? Aliás, eu lembro, né, Márcio, um dos apuros que passamos foi em Curitiba, descendo em Curitiba, né? Acho que foi na final, Curitiba e Palmeiras, da Copa do 2012. Brasil. 2012, rapaz, tivemos uma chuva. E para descer aí no aeroporto, eu falar para você, é o que você falou, não tem outro jeito, vamos rezar, né? Aliás, falando... Sabe o que eu falo para todo mundo? Eu falo assim, Kleina, mas quando chegar teu dia, você vai. Eu falei, o problema é que chegar o dia do piloto. E aí, como é que faz? Falando em Curitiba, falando em piloto e avião, tem que mandar um abraço pro meu cunhado Arcemiro Balduino Júnior, o Baldu, comandante, está em Curitiba trabalhando e sempre acompanhando as entrevistas também da equipe Show de Bola, ao vivo aí no YouTube, no Facebook. E tem o nosso grande companheiro Fred Júnior, que também tem duas perguntas para fazer para o Gilson Kleina. Fala, Fred Júnior! Alessandro, estamos de volta aqui no Domingão Show de Bola. Com muito prazer poder fazer uma pergunta para o grande Gilson Kleina. Um grande abraço ao Gilson, né? Eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Gilson Kleina. Inclusive, contei outro dia numa live onde ele pôde participar, pôde mostrar minha filha Carolina, né? O Gilson Kleina foi muito gentil comigo. Na época, minha esposa tinha perdido a primeira gestação, o Gilson passou um problema parecido. A Jo, que hoje é assessora do Corinthians, também tinha passado por isso. A gente estava num elevador, lá da Jovem Pan, indo para o estúdio da rádio, como convidado o Gilson estava. E aí ele me tirou da carteira uma oração de Santa Paulina. E a oração era tão bonita, viu, Alessandro? E aí eu mostrei, inclusive, lá nas minhas redes sociais, está lá. Parece um RG plastificado, bonito. Ele falou, olha, pede para Santa Paulina que ela vai interceder e vai dar tudo certo a próxima gestação. E foi o que aconteceu. Nasceu minha filha Carolina, hoje ela está com 6 anos. Carol como a sua filha, né, Alessandro? Isso. E eu sou muito grato ao Gilson pelo carinho que ele teve naquele momento comigo. E claro, naquela oportunidade ainda, a relação setorista e profissional do futebol, eu como setorista do Palmeiras e profissional, o Gilson, né, técnico do Palmeiras, sempre foi muito legal, muito bacana. Foi excelente. E continua até hoje. Gilson, então eu quero aproveitar, né, aqueles tempos de Palmeiras, queria que você falasse um pouquinho, que eu nunca tinha visto. Poxa, eu fiquei 15 anos como setorista do Palmeiras, nunca tinha visto num vestiário do Pacaembu, quando estava se encerrando a Série B, os jogadores pedindo, fica Gilson Kleina. Queria que você falasse um pouquinho daquele momento, né? O Paulo Nobre estava meio que postergando, poderia nem renovar o seu contrato. E aquela manifestação dos jogadores dentro do vestiário do Pacaembu com o Paulo Nobre lá dentro, foi algo que eu nunca tinha visto. Queria que você falasse um pouquinho daquele momento. Um grande abraço, viu, Gilson? O grande Fred, Alessandro Marques. Fred é um dos profissionais, assim, que eu tenho um maior respeito pelo... Primeiro que ele sabe realmente separar, né, o joio do trigo. Um repórter, assim, que te espreme mesmo, não tem curva, as perguntas dele é direto, tem muita informação, cara que é muito atualizado no futebol e conhecia o Palmeiras como ninguém, né? É um cara, assim, que tem o maior orgulho. Fico emocionado de saber da Carolina, que eu me lembro que quando eu fui participar de uma entrevista na Jovem Pan, na minha agenda aquele dia, nós íamos passar o almoço todo na Jovem Pan, e o Fred estava cabisbaixo, o Fred passando esse momento que ele acabou de falar, e acho que cada um tem sua fé, mas é importante você dar uma voz de apoio, entender aonde que você pode buscar, e eu tenho certeza que a fé dele, da esposa, que deu tudo certo,
hoje tem uma família linda. Eu espero que isso aconteça com todo mundo. É só buscar e, com afinco mesmo, que as coisas acontecem. Foi um momento assim, turbulento meu dentro do Palmeiras, porque quando nós passamos por tudo aquilo em 2013, a reformulação, eu me lembro que nós começamos o ano com 17 atletas para jogar o Paulista Libertadores. E nós não tínhamos investimento. Eu também passei por uma eleição, né? O meu presidente na época era o seu Arnaldo Tironi, e depois veio o Paulo Nobre, e o Paulo, uma das reuniões que nós tivemos, o Paulo foi bem claro, dizendo que não ia ter investimento para o Palmeiras, porque teria que entender como que ele ia sanar as outras situações do clube. Então nós tivemos que ser criativos, né? Então eu me lembro que na época chegou o Brunório e o Omar Feitosa para ser gerente e diretor de futebol, e eu, junto com a minha relação de atletas, é claro que cada clube você tem que saber indicar os atletas. Nós começamos a indicar atletas de nível que estavam na Europa e nós não conseguimos trazer. Aí nós começamos a ter criatividade, e uma delas foi que o Grêmio se interessou pelo Barcos. E ele ofereceu 5 jogadores. Claro que naquela época, né, o Marcelo Moreno, que era para ser a cereja, ele não quis vir, tem uma declaração infeliz dizendo que ele não jogaria a Série B, e aquilo ali caiu muito mal, porque são bons atletas, mas não eram o protagonista para que nós precisávamos, porque nós estávamos trocando Barcos, né? Então chegou o Rodinelli, Léo Galo, chegou o Wilson zagueiro, e o Leandro, que foi o menino que era o destaque, tanto é que foi até para a seleção brasileira em 2013. E naquele ano que a gente conseguiu daí classificar na Libertadores, aí nós conseguimos resgatar jogadores importantes, entendeu? Uma delas é colocar o Valdívio na seleção do Chile, que eu me lembro que o auxiliar do São Paulo ia assistir os treinamentos com a nossa autorização, e nós tivemos uma conversa que eu tive um problema no começo do ano, tive um problema com o Valdívio de disciplina, e que ali nós tínhamos que começar a mudar o rumo do Palmeiras, ou nós íamos ficar no mesmo lugar, porque era obrigação o Palmeiras voltar. A gente foi muito competente, né? Então, nós tínhamos no meio campo, um time do Palmeiras assim, ele começou a agregar valores importantes. Tanto é que o Leandro, ele foi para a seleção brasileira, jogou contra o Bolívia, o Filipão convocou, o Filipão levou para a Copa do Mundo o Henrique, o zagueiro, o Chile levou o Valdívia para disputar a Copa do Mundo, e quem se destacou, me lembro que na época, até de madrugada eu ficava vendo os elencos das equipes lá da Europa, e tinha o Allan Kardec. E eu falei justamente hoje com o treinador da moda aí, que foi o Jorge Jesus, e eu me lembro que o seu Jorge ainda falou para mim assim, não, eu até libero o Allan Kardec, eu não estou utilizando, mas você tem que levar o Felipe Menezes. E eu falei, não tem problema, o Felipe tinha lembrado que ele era a base do Goiás, e tinha jogado no Botafogo, e para trazer o Allan Kardec. Então a equipe começou a ter um desempenho espetacular, começou a jogar como Palmeiras, e depois, infelizmente, nós começamos a enfraquecer, né? O Luiz Felipe foi para o Benfica, o lateral direito, o Henrique foi para o Napoli, perdemos o Allan Kardec e o Wesley para o São Paulo, e aí começou o brasileiro. Mas nessa época, nós jogamos contra o Paysandu, esse jogo aí que o Fred está lembrando, e na coletiva eu fui surpreendido dizendo que o Brunora estava contratando o argentino aí, Alessandro, me ajuda, o treinador que está no Peru. O Gareca? O Gareca. Aí eu fiquei sem ação, né? Aí naquele mesmo momento, me lembro que nós fizemos uma reunião pesada lá em Belém, porque eu falei para eles que não tinha problema nenhum, eles podem trazer quem eles quisessem, mas pelo menos avisasse a mim, que eu não sabia nem o que responder, porque faz parte, né? Mas isso deu uma comoção muito grande no grupo, a torcida também, porque ficamos não sei quantos jogos invicto, acho que eu perdi essa série invicta para o Filipão agora, nessa última passagem do Filipão, e o trabalho estava fluindo muito bem. E aí no último jogo que nós já éramos campeões, que nós fizemos, foi entregue a taça da competição, tal, quando eu chego no vestiário, tá todos os atletas pedindo para eu ficar, aí o Paulo também veio conversar comigo, mas já existia, né, um contato com esse argentino. Mas eu sempre fiz um bom trabalho, sou muito grato ao Palmeiras. O Palmeiras fez muita diferença na minha carreira, na minha vida, no meu crescimento. Palmeiras hoje
Um treinador que trabalha no Palmeiras, ele não pode só ser treinador, ele tem que viver o dia do Palmeiras. A verdade é essa, você chegar às 7, 7h30 da manhã e sair 6 horas da tarde, 7 horas, porque se você deixar acumular alguma coisa no Palmeiras, a dimensão, tanto pro lado bom, pro lado ruim, é muito grande. 11h08. Ô Márcio, antes de você, acho que o Fred poderia trazer mais uma pergunta para o Gilson Kleina. Vamos lá, vamos com o Fred Júnior, mais uma pergunta aí para o Gilson Kleina. Por favor, Fred. Alessandro, então, vou aproveitar e vou fazer mais uma pergunta para o Gilson Kleina. Gilson, queria que você falasse também em relação até ao Palmeiras, né? Quando teve aquela saída do Barcos e aquela promessa de 5 jogadores do Grêmio para você, né? E na verdade chegaram 4, faltou um deles seria até o Marcelo Moreno, que depois que disse que não queria jogar no Palmeiras, e agora vai jogar no Cruzeiro, inclusive, na Série B, e ele disse que não jogaria a Série B. Como que foi aquele momento, hein, Gil? Se você, né, teve que, né, roer o osso, aí você acaba saindo entre o Gareca e chega investimento, chega os reforços, né, os argentinos lá para ajudar o Gareca. Como que foi aquele momento, hein, Gilson? Você sai, né, da Série B para a Série A, quando vai tentar desfrutar um momento importante, o Palmeiras com dificuldades financeiras terríveis e com dificuldade de montar uma equipe para a sequência e perdendo jogadores, e um deles foi o Barcos, saindo do Palmeiras e indo pro Grêmio. Olha, Fred, sua pergunta é aquilo que eu estava explanando agora. Foi um momento difícil do início, porque eu apostei nos meninos da base, nós não tínhamos feito nenhuma contratação, até porque, como estava essa transição de Tirone para Paulo Nobre, em momento algum o clube fez alguma contratação, e você sabe que o mês de dezembro é um mês que é muito aquecido, porque todas as equipes querem contratar. E nós iniciamos a Libertadores, eu me lembro que nós classificamos, a nossa frente era Patrick Vieira, Caio Mancha e Vinícius. Então nós tínhamos os meninos da base, nós tínhamos os jogadores experientes ali que também segurou, até a chegada dos jogadores que vieram do Grêmio, que você mesmo falou. Depois nós também tivemos a troca do Souza no Cruzeiro, que nós conseguimos trazer o Charles e o Marcelo Oliveira, junto com o Vitorino, que era um zagueiro. Trouxemos o Iguren também. Então nós começamos a fazer a montagem da quebra-cabeça. Aí sim, se é uma coisa que você sabe disso, Fred, que eu já falei, uma coisa que eu posso dizer que fiquei chateado foi nesse momento mesmo, que quando estava tudo certo e na minha saída, na mesma semana, entrou 24 milhões, eles contrataram quatro argentinos. Entendeu? Daí, claro, que você pensa um monte de coisa, né? Pô, será que quando eu estava no comando seguraram esse investimento? Enfim, eu não vou poder provar nunca, mas eu saí, eu me lembro que foi um jogo do Sampaio Corrêa, porque nós fizemos um jogo do Brasileiro contra o Flamengo, no Maracanã, e o Fernando Praz fraturou o cotovelo, mas teve mais 2 jogadores, o Valdívia se lesionou, o Allan Kardec já não fez aquele jogo que tinha acertado para o São Paulo, o Wesley tinha ido embora, o Luiz Felipe, o Henrique, e nós perdemos o jogo para o Flamengo e tivemos que ir com um time alternativo com o Maranhão. E lá, já sabe que o ambiente já não estava legal, e na minha volta, a reunião que nós tivemos era para interromper o trabalho, mas claro que 2 dias depois entrou esses valores aí que aí não deu para entender, né? Mas enfim, vida que segue, tenho certeza agora que nós voltar para esse patamar de novo, uma experiência já vai me ensinar muitas coisas. Ô, Kleina, até para a gente poder seguir no tempo, a diretoria do Palmeiras disse algo a você naquele momento em que rescindiu o contrato? Qual seria o motivo da sua saída? Não, então, porque na mesma semana eu tinha feito uma reunião com o Brunoro, porque, claro, isso aí é corriqueiro, mas eu entendia que aquele momento, quando você vê que você vai perder 5, 6 peças da equipe titular, e aí, claro, não contava com a lesão do Fernando Praz, que depois quem entrou foi o Bruno, que nós precisaríamos ir para o mercado. Nós não tínhamos um substituto à altura do Allan Kardec. O Leandro, como ele fez um grande ano, o atacante, ele retornou. Não, ele foi negociado, não me lembro agora para onde que ele ia for, mas depois ele voltou para o grupo. Tanto é que o planejamento foi escancarado, porque falou assim, olha, vai faltar peça aqui, nós precisamos contratar aqui, só que o brasileiro já estava em andamento. Então não precisava, ia ter uma parada por causa da Copa do Mundo. Então eu entendo que ali, através do trabalho, eu entendo que nós tínhamos corrigir, porque quando você é parceiro e está no mesmo barco,
Entendo que nós íamos passar por aquele processo de dificuldade, mas depois nós íamos corrigir, tanto é que aquele ano foi um ano que quase o Palmeiras cai de novo, Alessandro, não sei mais se vão lembrar, Sim. o Dorival Júnior que vai salvar o time, e se não me engano salva com 40 pontos, um empate ou uma derrota do Vitória no Barradão. Vitória e Santos, me parece que teve o jogo exato. Isso. Mas o que me chamou a atenção, assim, quando eles me chamaram, falaram assim, nós vamos aproveitar a parada e nós vamos trocar agora o comando, que nós precisamos de um estilo agora diferente. Claro que me pegou de surpresa, porque eles estavam sabendo de todos os problemas que nós passamos. E o que eu estou falando aqui é só vocês pegar o arquivo aí, só pegar, vocês vão ver os jogadores que nós perdemos. Ficou arrastando uma renovação com o Allan Kardec e com o Wesley, e faltando 2 dias para o Campeonato Brasileiro, não minto, o Allan Kardec joga contra o Criciúma, que foi nossa estreia, ele faz 2 gols, e eu me lembro que naquela noite ele já me chama no meu quarto e fala assim, Clena, eu não sou mais jogador do Palmeiras. Eu falei, não, o que é isso? Eu falei, não, estou acertando com São Paulo, não renovei, não deu certo. E aí, quando eu chego depois do Maranhão, falo que ia trocar o comando, eles iam optar por um treinador estrangeiro, claro que a ideia era já ter trazido lá atrás, né? Mas também não tiveram tempo para trabalhar, infelizmente as coisas não aconteceram, estou dizendo aqui, o Gareca é um grande profissional, um cara competentíssimo, mas aquele ano correu um risco muito grande por ter mudado o trabalho no meio do caminho. 11h14, falando em treinador estrangeiro, né, como o Clena tocou lá atrás, né, Márcio? Acho que a pergunta até seria nessa linha, né, dos treinadores estrangeiros trabalhando hoje no Brasil. Né? Nós tivemos um momento no futebol brasileiro, né, Clena, que se apostava que vindo um treinador do exterior, o futebol apresentado pela equipe mudaria, mesmo tendo os mesmos atletas na competição ou inscritos naquela competição. Como é que você interpreta essa situação? É claro, não é questão de ética, claro, a gente sabe disso, né, a ética entre treinadores, mas a participação de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, da forma como era colocada, como se o treinador brasileiro fosse algo ultrapassado, alguém ultrapassado que não teria mais capacidade de montar uma equipe competitiva, por isso tínhamos que buscar no exterior esses treinadores, né? E a gente sabe da capacidade dos treinadores brasileiros, né, dos treinadores que estão aqui no Brasil e até mesmo no exterior. Como é que você analisa, ou analisou naquela oportunidade, ou analisa também no momento presente, Cleina, essa ideia de treinadores estrangeiros atuando no futebol brasileiro? Nada contra, a gente já falou isso aqui, nada contra a participação dos estrangeiros aqui, mas não colocar o estrangeiro como sendo o salvador da pátria e como se o treinador brasileiro de nada serviu ou servisse no momento, né? Bom, a pergunta é pertinente. Cara, eu também não sou contra. Eu acho que a gente tem que aprender com algumas situações. Eu acho que nós temos treinador hoje aí que está acontecendo com o Jorge, o próprio Sampaoli, o professor Gesualdo ainda não conseguiu mostrar realmente o que ele pensa de futebol. Mas eu vejo assim, se você é um treinador estrangeiro e vem para um grande clube do Brasil, um grande investimento, a probabilidade de dar certo é muito grande. Eu acho que se você vier com uma equipe mediana, uma equipe mesmo grande, que hoje no Brasil nós estamos passando um pouquinho de um problema de identidade, tem equipe grande que não pode jogar para frente. Se ela não entender o tamanho dela hoje é perigoso, e tem equipes que mudaram de patamar. Estou para te dizer que Atlético Paranaense e Bahia estão em outro patamar. Por gestão aí é uma outra coisa. Mas eu vejo assim, depois do 7-1, foi colocado muito na conta dos treinadores que a gente não se qualifica, que nós não temos o idioma, que nós não conseguimos ganhar lá fora, não conseguimos ganhar espaço lá fora, que o treinador brasileiro não tem recurso para se manter em ponta lá. Mas assim, primeiro eu preciso pontuar. Nunca foi reconhecida a licença do treinador brasileiro no mundo. A única licença na América do Sul que é reconhecida é da AFA, da Argentina. E para nós fazer o curso na Argentina, ela gira em torno de 15 a 25 mil dólares, sempre foi. E não é fácil pelo calendário que nós tínhamos. Claro que a língua também favorece, porque o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. E eu concordo com você, existem muitos treinadores brasileiros muito competentes.
mas chegou um momento achando que estava todo mundo ultrapassado. Tanto é que foi uma febre de um monte de treinador estrangeiro, tanto é que não deu certo em bons clubes, e como também foi uma febre de interino começar a assumir, porque acho que tem que vir com uma nova metodologia. A todo ano nós nos qualificamos, vou falar por mim, que estou tirando até a Pro agora na CBF, que é o último estágio para você ser reconhecido no mundo inteiro, e agora a CBF, junto com a Academy, cursos, estão conseguindo, junto à FIFA, ser reconhecido. Porque nós perdemos um pouquinho para os treinadores portugueses, porque assim, nós, na nossa história, infelizmente, nós não escrevemos, nós não temos a biografia do futebol brasileiro. Nós somos pentacampeões do mundo, mas nós não temos, assim, hoje nós temos algum acervo para uma emissora, mas a gente não tem uma enciclopédia, um livro, alguma coisa de 58, da 62, da de 70. A de 94 começa a escrever algumas coisas, e a de 2002, que é mais recente, que nós temos já mais imagens, nós temos mais bastidores. Mas nós tivemos grandes treinadores. Se você olha a Copa de 70, você já vê conceitos que o Zagallo fez. A parte técnica sempre foi primordial para a seleção brasileira. Você vê a de 94, o Parreira já tem conceitos de saída de três, de formação de bloco alto, de situação dos laterais a ter amplitude, os atacantes por dentro. Você vê a de 2002, Filipão nada mais é que usa o Edmilson como um falso terceiro, daqui a pouco ele vinha por dentro, liberando Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Fenômeno na frente, também são fora de série. Então, muita coisa boa os treinadores brasileiros colocaram no mundo. Só que isso não foi escrito. Aí a Federação Portuguesa começa a juntar seus treinadores, eles fazem uma metodologia, um protocolo que se chama a periodização tática, que veio, tanto ela, Alessandro e Márcio. Nós estamos usando muita nomenclatura de Portugal, coisa que nós temos que ter o nosso glossário. E o nosso glossário sempre foi, um exemplo aqui, vamos fazer um contra-ataque. E hoje é transição ofensiva. Isso é uma terminologia de Portugal. Então é bonito usar essa metodologia. Mas nós estamos esquecendo que aí eu também faço a minha culpa, que nós esquecemos da essência do futebol brasileiro. O brasileiro sempre foi um futebol técnico, viçoso. Se você pega a história, quando eu fui ler por que a Alemanha foi campeão em 74, ela veio no Brasil entender como que um jogador brasileiro jogava. Ele sabia que se não colocasse preparação física, eles iam ganhar no Brasil. Tanto é que ali começa os preparadores físicos dentro do futebol ter essa notoriedade. E tanto é que, para mim, uma das maiores seleções que eu pude vivenciar e assisto sempre é a de 82 com o Tele Santana. Né? Então, que o Guardiola copiou aí no Barcelona e já disse isso, né? Era isso que eu queria te falar. Você pega a biografia do Guardiola, ele fala que ele mudou o sistema de jogo do Barcelona depois que ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho, ele viu o Ronaldinho Gaúcho e a Copa de 82. Quer dizer, em 82, o Tele Santana já dizia que nós não precisava trabalhar mais com jogadores de contenção, jogadores só de recuperação de bola. Você pega Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, nossa senhora. Se você pudesse voltar no tempo e pedir um título, acho que todos nós pediríamos a Copa 82, porque além de jogar, ela encantava. Ela encantava. Então aquilo ali ficou na nossa lembrança. Então acho que nós precisamos resgatar o futebol brasileiro. Sabe que nós fizemos aqui, Gilson, nos programas anteriores, elegendo a seleção brasileira de todos os tempos, na opinião, lógico, né, do nosso ouvinte, do nosso internauta. Inclusive, dessa seleção de 82, nós tivemos 3 jogadores compondo os 11, né, que foi o Oscar, o zagueiro, de 82, o Paulo Roberto Falcão e o Zico, 82. Por sinal, de 82. Por sinal, no último domingo, nós falamos com o Zico, né, a respeito dessa situação, entrevistamos o Zico aqui no programa e falamos dessa situação, né, como essa seleção marcou. E falamos com o Roberto Rivelino na semana retrasada, o Rivelino por ter sido da seleção de 70, né, o Rivelino, eu lembro bem quando eu falei da seleção, a seleção, só para você entender e se inteirar, ela ficou escalada com o Gilmar no gol, Gilmar dos Santos Neves, o Cafu na direita e o Roberto Carlos na esquerda, a dupla de zagueiros, o Oscar e Luiz Pereira, o meio-campo ficou com o Falcão, o Rivelino e o Zico, na frente Pelé, Garrincha
e Ronaldo Fenômeno. O técnico escolhido foi o Tele Santana, né? Essa foi a seleção. O Rivelino, né? Eu lembro bem, ele disse assim: o que você acha, Rivelino? Ele falou assim aqui no programa: respeito. Claro que eu respeito essa seleção maravilhosa, mas nós não podemos esquecer de um Clodoaldo, de um Gerson, claro, lembrando da de 70 que foi fantástica. O Zico, ele disse o seguinte, né? Ele quis dizer, resumindo, né? Realmente a seleção de 82 não ganhou, mas ficou na memória do torcedor. Por isso, quando você faz uma enquete, vão aparecer esses jogadores fantásticos. Perfeito. E só terminando o raciocínio, Alessandro, você vê que o Rivelino aí, se você assiste a Copa, muitas vezes ele terminava de segundo volante. Isso. Né? Era o Clodoaldo só que tinha a característica assim, um pouco mais de marcação. Era todo mundo sabia jogar futebol. Mas aí entra uma situação que daí aí é um debate longo, né? Que daí vai para a base, que hoje os jogadores nossos não estão mais sendo formados aqui. Hoje o futebol virou um balcão de negócio, faz alguns anos que o menino vai lapidado já lá fora, já não termina mais aqui com o treinador brasileiro. Então os interesses são outros, mas aí é para outro tipo de conversa. Eu acho que é isso que a gente precisa, mas o treinador brasileiro está se qualificando sim, nós vamos resgatar esse nosso espaço. Não quero que o Jorge Jesus mantenha essa performance que ele está tendo. Uma pergunta que pode ficar para vocês e para o ouvinte, que a gente sabe que a potência que é a imprensa paulista de São Paulo. Se é um treinador brasileiro no Santos ano passado, Márcio Alessandro, o São Paulo ele não classificou para o Paulista, ele perdeu a Copa do Brasil, ele perdeu a Libertadores, ele foi vice-campeão brasileiro. Se é um brasileiro, não sei se termina o ano no Santos. Exato, sem dúvidas. Márcio, nós estamos caminhando, infelizmente, né, para o final da entrevista. Um bom papo sempre com o Gilson Kleina. Sem dúvida. Ô Gilson, como é que você vê o retorno do futebol no pós-pandemia? Você já disse aí a questão do nosso futebol ter perdido aquele encanto, né, de jogar bonito, de envolver o adversário e conseguir vencer partidas, não só jogando um futebol bonito, mas convencendo, né, demonstrando a capacidade. Você acha que, já percebi numa das suas respostas que você ainda tem essa esperança de que esse futebol brasileiro reapareça. Mas agora, num plano geral, pós-pandemia, como é que fica o mundo do futebol? Nesse retorno agora, mas é claro que num espaço aí a médio prazo, o Gilson. Eu torço que a gente possa voltar a ter os nossos jogadores brasileiros como protagonista lá fora, né? Eu acho que o último foi o quê? O Ronaldinho Gaúcho, o Kaká. Você vê que hoje nossos protagonistas são goleiros, né? Alisson, Anderson, mas nós sempre colocávamos os melhores do mundo. Então acho que nós precisamos resgatar desde a gente começa na formação e na escolha do atleta lá. A gente sabe que hoje os jogadores técnicos, e se não tiver uma dinâmica, uma valência que corresponde à parte física, ele é preferido. E é isso que nós precisamos resgatar de novo, mudar. O futebol ele sempre foi bonito quando a técnica, quando a destreza, o jogador sabe bater na bola, ter o domínio, ter o fundamento, faz a diferença. Às vezes você vai no campo, o torcedor vai, claro que ele quer resultado, agora às vezes um atleta batendo bem na bola, chutando bem, uma inversão de jogada, um lançamento, um drible, isso aí é o que faz o espetáculo realmente enriquecer. Eu acho que foi tudo muito novo, essa pandemia, mas 4 meses eu entendo assim, né, que eu acho que o plano que nós temos que ter de ação com as federações, a CBF, minha opinião, né, agora o governo junto com os responsáveis da saúde, vamos ter que conviver com o vírus. E conviver com o vírus nós vamos ter que ter um protocolo rigoroso. Eu estava lendo um artigo lá de fora, dizendo que se todos tiverem a consciência de saber que antes e pós-jogo todo mundo voltar para casa, eu acho que a gente vai poder voltar ao futebol. Não pode assim, né, que nem eu vi a Bahia e Chapecoense, pós-jogo da Chapecoense, 14 estão contaminados. Então está alguma coisa errada nesse protocolo. Isso aí não pode acontecer. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Precisa o futebol voltar assim, mas precisa todos nós ter a consciência, porque é um mundo novo. Nós temos que ter um respeito com o próximo, porque você vai e volta, e dentro da tua casa, eu estava lendo aí sobre isolamento, aí sabe que muito se contamina dentro de casa, se não tiver uma higiene, que a verdade é isso, né? Nós vamos ter que voltar, quem tinha higiene vai ter que melhorar, e quem não tinha sabe que álcool gel, máscara vai fazer parte hoje da extensão do seu corpo. Alguma proposta sendo estudada atualmente, Gilson? Não, atualmente não, aguardando só começar o brasileiro.
claro, estudando bastante, fazendo as lives aí, podendo fazer uns debates, dando entrevistas como a gente está fazendo, ajudando assim, né, em algum desenvolvimento aí que alguns profissionais, alguns colegas estão pedindo para a gente poder ajudar nos gráficos, no desenvolvimento aí nos treinamentos, mas espero poder voltar e tudo que eu falei aí, poder também estar conquista e poder trazer alguma coisa de bom pro futebol brasileiro. Olha, Gilson Kleina batendo um papo hoje aqui na Mundial FM, conversando com a gente, treinador de futebol. Estão pedindo aqui, essa coisa aqui é do Fred, não é possível. Eita. Vamos soltar aqui, que é para soltar pro Gilson? O que é isso? Ah, não. Não. Será que é o Fred que mandou isso aqui pra mim? Solta, tô soltando então. É o Fred falando do Xará. É o Fred, né? Mas é o nosso Fred Júnior falando com o Gilson. Que história é essa aí? Tem semelhança com o Barney? O Fred foi? Que história é essa aí, Gilson? Cara, você sabe que essa pedida aí eu peguei na Ponte Preta, né, do Fred Prince. É que eu tenho uma entonação de voz, vamos dizer assim, um pouco mais grave. E também sou meio parecido com o cara que fez um filme do Fred. Do Fred. E como eu sou casado com a Adélia e a Lu, tenho uma filha também, eles acharam que era a família, era a Gilma e a Pedrita. Aí ficou o Fred. Aí você levantou a bola. No ônibus acontece Yabadabadu lá, então tenta descobrir quem que é, mas não dá. Eu sei também que você tem uma vaidade danada com os cabelos. Continua ainda ou não, Gilson? É verdade ou não é? Rapaz, na minha época eu era galã, agora eu sou galão. Agora não tem mais jeito. Já fui, falo pra minha família, já fui carro do ano. Agora eu sou um utilitário. Mas não tá caindo o telhado não, né? Tá, pelo menos as fotos que eu tenho visto aí, tá legal, pô. Mas depende dos jogadores que se pega, rapaz, você perde cabelo pra caramba, hein? Bom, são histórias do futebol, às vezes o pessoal aumenta, viu, o Gilson? Esse aqui acho que aumentaram e colocaram na sua conta, viu? É verdade. Mas olha... Que bom, Alessandro, que bom aí, cara, o bate-papo, que vocês tenham um domingo aí super feliz, uma semana abençoada a todos aí. Muito obrigado, viu, Gilson, para você, sucesso aí na sua carreira como treinador. Parabéns pelos trabalhos que você fez e, acima de tudo, a gente que conversa com os amigos da imprensa, os companheiros da imprensa, e a gente sabe, né, e a gente lida com pessoas de todas as espécies e a gente conhece aí os treinadores. Eu posso atestar que você é um cara do bem, você é um cara muito respeitado aqui em São Paulo, por tudo isso, pela sua transparência, pelo seu trabalho e por ser um cara família, né? Isso é muito bacana, é muito legal. Legal. Muito obrigado mesmo pela entrevista aqui na Mundial, viu? Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, um abração ao Márcio aí, espero que toda a família esteja bem e que logo vai passar isso aí, nós vamos estar tudo juntos. Um abraço. Se Deus quiser, um abraço, Gilson, muito obrigado. Agora